Livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 15. Nel libro di Esodo, capitolo 17, versetto 15, Moisés, ele está edificando um lugar para o Senhor. Mosè sta edificando un luogo a Dio. E aqui o texto diz o seguinte: E Moisés edificou um altar E qua il testo dice così, e Mosè ha edificato un altare e chamou o nome desse altar: e lo ha chiamato questo altare, O Senhor é a minha bandeira. il Signore è la mia bandiera. Uma bandeira, você já sabe um pouco sobre isso, mas ela é um símbolo de algo. Una bandiera è un simbolo di qualcosa, Ela representa alguma coisa. rappresenta qualcosa. Uma bandeira ela pode representar um país, Può rappresentare una nazione, ela pode representar aqui um município, può rappresentare qua il comune, um estado. uno stato, Uma bandeira também pode representar um reino. anche un regno, una bandiera può Uma bandeira rappresentare. ela pode representar até mesmo uma família. Può rappresentare anche una famiglia. A tua família tem uma bandeira, tem um escudo? La tua famiglia ha c'è una bandiera? Ha Você una bandiera? conhece? Tu conosci? Ha A uno minha, scudo. a minha família Fagotto, Fagotto, La mia famiglia c'è Fagotto, una bandeira. la mia famiglia Fagotto ha una bandiera. Bom, uma bandeira ela também representa uma mensagem. Beh, una bandiera rappresenta anche un messaggio. Então, quando nós estamos neste lugar hasteando a bandeira de Jesus, Quindi quando noi siamo qua in questo posto che stiamo innalzando questa bandiera del nome di Gesù, é uma forma de nós mostrarmos que aqui existe um reino, è una forma di mostrare, di far vedere che qua c'è un regno, mas que existe uma mensagem. ma che c'è anche un messaggio. Bom, essa história das bandeiras, Vabbè, questa storia delle bandiere ela acompanha a humanidade. è dappertutto nella storia dell'umanità. Os grandes exércitos, eles portavam uma bandeira. I grandi eserciti portavano una bandiera. Eles carregavam a sua bandeira nas primeiras filas da batalha. Loro portavano la bandiera sempre davanti nella battaglia. Eles demonstravam com essa batalha para os seus inimigos quem eles eram. Dimostravano nella battaglia ai suoi nemici con la bandiera chi erano loro. Mas uma bandeira dentro de um exército Ma una bandiera dentro un esercito não é um sinal visível somente para o inimigo, non è un segno visibile solo per il nemico, mas também é um sinal visível para os de dentro. ma è anche un segno visibile per coloro che sono dentro. Porque quando o exército ou aquele batalhão ele enxerga a sua bandeira, Perché quando l'esercito vede quella bandiera, ele se lembra quem ele serve si ricorda a chi serve e o porquê ele luta. e perché lui lì sta lottando. Então, a bandeira serve para os próprios soldados eles se recordarem o que eles estão fazendo. Quindi la bandiera serve alla causa perché i soldati possono sapere il perché quello che di quello che stanno facendo. Por que eles estão lutando? Perché i soldati stanno lottando? Bom, a nossa única bandeira, a bandeira que nós levantamos é a bandeira do nome do Senhor Jesus. L'unica bandiera che noi innalziamo è la bandiera del nome di Gesù. Essa é a bandeira que nós carregamos. Questa è la bandiera che noi carichiamo. Essa é a bandeira que o Evangelho carrega. Questa è la bandiera che l'Evangelo carica, prende. Essa bandeira, ela representa tudo aquilo que a gente acredita. Questa bandiera che il Vangelo porta rappresenta tutto quello che crediamo. É uma bandeira na qual nós entregamos a nossa vida por ela. È una bandiera per la quale noi diamo la nostra vita. E que muitos até já morreram por essa bandeira. E tanti sono stati già morti per questa bandiera. Anota alguns textos sobre isso. 2 Timóteo 2, versículo 4. Scrivi alcuni testi su questo. La prima lettera a Timoteo, la seconda Timoteo 2,4. Paulo diz assim: Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Quindi Paolo dice così: nessuno che lotta si permette di coinvolgersi con gli affari di questa vita, con l'obiettivo di piacere a colui che lo ha scritto nella battaglia. E o segundo texto, Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Il secondo testo, Colossesi 3, versetto 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pensate nelle cose che sono di lassù e non quelle cose che sono di qua giù. Então, esses dois textos, eles centram as pessoas que decidiram viver a sua vida por Jesus. Quindi questi due testi qua centralizzano
le persone che hanno deciso di vivere la sua vita per Gesù, no propósito que elas professam ter, nel proposito che dicono di avere, mas elas também mostram para a pessoa aquilo que agora é importante, aquilo que não tem mais importância. ma anche mostrano alla persona quello che era prima importante, non era, quello che c'è importanza e quello che non c'è importanza. Sim, sim. Ok. Então, fala até sobre os negócios naturais dessa terra que precisam ser deixados de lado na sua importância, não que você não vai fazer mais. Quindi dice anche degli affari di questa vita che devono essere lasciati da parte nell'importanza, non che non lo devi fare più. Sim, ele traz o senso de urgência e de responsabilidade quanto às coisas de Deus, as Quindi- coisas do céu. Porta un senso di urgenza e di responsabilità con le cose del cielo. E o Senhor, ele tem feito isso com cada um de nós. E il Signore sta facendo questo con ognuno di noi. O Senhor tem nos trazido, mas tem te trazido aqui individualmente, Il Signore ci sta portando, ma sta portando a te individualmente qua. e você tem chegado nessa terra com a bandeira também. E tu stai arrivando in questa terra anche con una bandiera. Você traz junto com essa bandeira uma mensagem. Tu porti insieme a questa bandiera un messaggio. E essa mensagem, essa bandeira, ela traz um esclarecimento para nós também sobre o porquê nós estamos aqui e o porquê nós estamos lutando. E questa bandiera, questo messaggio ci dà chiarezza sul perché noi siamo qua e perché stiamo lottando. É a bandeira da reconciliação, È la bandiera della riconciliazione, que é o tema da palavra dessa noite. che oggi è quello su cui parleremo. A bandeira da reconciliação. Quindi il titolo di quello che parlerò stasera è La bandiera della riconciliazione. E anotem o texto mais importante, ou base dessa noite, que é 2 Coríntios 5, E scrivi questo testo, quello che è la base, il più importante di questa sera, 2 Corinzi 5, do versículo 16 ao 20. del versetto 16 al 20. Eu vou ler em português, depois o Dé lê em italiano. Prima leggeremo in portoghese e poi in italiano. Diz o seguinte: de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. O texto aqui diz que você recebeu um ministério. O ministério que todos nós temos. Todos nós já recebemos, o ministério da reconciliação. Quindi il testo dice del ministero che tutti noi abbiamo ricevuto, della riconciliazione. Continua assim: isto é, Deus estava em Jesus reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os seus pecados, e nos confiou essa mensagem, a mensagem da reconciliação. Portanto, cada um de nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Quindi il testo dice così, dal versetto 16, capitolo 5. Quindi da ora in poi noi non conosciamo più nessuno da un punto di vista umano. E se anche abbiamo conosciuto Cristo da un punto di vista umano, ora però non lo conosciamo più così. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eu não sei se você já prestou atenção alguma vez sobre o início desse texto. Non so se hai mai fatto attenzione sull'inizio di questo testo. É incrível, ele fala assim: de modo que de agora em diante, È incredibile, dice così, di forma che da adesso in poi a ninguém mais consideremos do nosso ponto de vista humano. a nessun altro consideriamo dal punto di vista umano. Na Bíblia a Mensagem, essa parte, esse início do texto está escrito assim: In una versione diversa, più contemporanea, dice così. agora olhamos para dentro,
Adesso noi guardiamo dentro E o que vemos é que qualquer pessoa e quello che vediamo è che qualsiasi persona unido ao Messias, unito al Messia, olha só que lindo, guarda che bello, tem a chance de um novo começo e é criado de novo. ha l'opportunità di un nuovo inizio e ha creato di nuovo. Bom, aqui diz o seguinte: Allora, qua dice questo. nós não podemos mais na nossa vida Noi non possiamo più nella nostra vita considerar mais ninguém que está perto de nós do ponto de vista humano, considerare nessuna persona da fianco a noi dal punto di vista umano, mas do ponto de vista de Deus. ma dal punto di vista di Dio. Isso precisa estar gravado no nosso coração e fresco na nossa mente. Questo deve essere registrato nel nostro cuore e nella nostra Que mente. existe uma reconciliação chamando essa pessoa. Che c'è una riconciliazione chiamando alle persone. Que foi feito por Jesus, uma obra feita por Jesus na cruz. Un'opera fatta per Gesù nella croce. Ela está disponível para todas essas pessoas que estão próximas a nós. È disponibile per tutte queste persone che sono vicine a noi. Para todos nós, essa obra está disponível de reconciliação com Deus. Per tutti noi quest'opera è disponibile di riconciliazione con Dio. Agora, quando nós sabemos isso, E quando noi sappiamo questo, o porquê nós estamos lutando, il perché noi stiamo lottando, que nós estamos carregando conosco uma bandeira da reconciliação, che noi stiamo portando con noi una bandiera della riconciliazione. e a gente entende o que Paulo está dizendo aqui para essas E igrejas, quindi noi capiamo quello che Paolo sta qua dicendo a queste que chiese. isso precisa estar à nossa frente todos os momentos, Che questo ci deve stare davanti a noi in tutti i momenti. que as pessoas que nós iremos conhecendo do nosso dia a Che le dia, persone che conosceremo nel nostro quotidiano, existe uma tarefa dada por Deus para nós, c'è un compito dato da Dio per noi. de nós sermos estes que irão mostrar para essa pessoa que existe um caminho de reconciliação dele com Deus. Che possiamo essere questi che fanno vedere a questa persona che c'è una via di riconciliazione a queste persone con Dio. Quando a gente entende ou enxerga que está carregando essa bandeira para todos os lugares, Quando noi capiamo e vediamo che stiamo caricando questa bandiera dovunque andiamo, você não briga mais com as pessoas, tu non lotti più con le persone, você briga pelas pessoas. ma tu battagli invece per le persone. Amém? Amen. Eu não sei se você tem brigado com muita gente aí pela Non so Itália, se né? stai avendo tanti litigi con le persone. Eu não sei se in você Italia. tem se indisposto com algumas pessoas aqui em Bergamo, Non so se qua a Bergamo c'è qualche indisposizione tua in riguardo a qualcuno, mas esses textos, eles nos centram. ma questi testi ci centralizzano, Que existe um lugar que são as coisas dessa terra che c'è un luogo dove ci sono le cose di questa terra que a gente vai precisar ir deixando ficar para trás, che ficando para noi trás. dobbiamo lasciare indietro E entendemos que existe um ministério a qual nós somos chamados, e capire che c'è un ministero al quale noi siamo chiamati, que é o da reconciliação. che è quello della riconciliazione. Outro dia o Alex ele me contou algo que eu achei muito forte. Un altro giorno mi ha detto Alex una cosa che ho trovata molto forte. Mais uma vez ele foi maltratado num lugar aí, né? Un'altra volta qualcuno ha trattato male Alex in luogo. E essa senhora, eu não lembro a situação específica, mas essa senhora, ela fez pouco caso ali, né? Do Alex, da situação. Quindi questa signora ha trattato male Alex in questa Ela situazione. poderia ter ajudado, mas ela dificultou um processo. Poteva avere aiutato a lui e invece ha difficoltato il processo. O Alex pegou e deu um tapa nela. E quindi Alex, Não, tô brincando. Alex ha dato uno schiaffo. Tô No, brincando. scherzo. O Alex, ele saiu daquele lugar. Quindi Alex è uscito da quel luogo lì, Ele comprou um chocolate quindi ha comprato un cioccolato e ele levou para aquela mulher. e l'ha portato a quella donna lì, quella signora. Ela não entendeu niente, E lei non ha capito niente, porque não era a resposta que ela merecia. perché questa non è la risposta che lei meritava. Mas quando a gente entende que existe uma causa para a qual nós estamos mergulhados, Ma quando capiamo che c'è una causa nella quale siamo immersi, isso começa a fazer sentido para nós nos piores momentos. questo inizia a avere senso per noi nei momenti peggiori. Isso é o que a gente, na prática, ir diminuindo. E è questo nella pratica che significa che noi dobbiamo diminuire. Isso que é na prática, a gente dá o outro lado da face. Questo che nella pratica dare l'altra faccia.
é quando nós, de alguma forma, è quando noi di qualche forma nós entendemos esse texto de Coríntios noi capiamo qua questo testo di Corinzi e nós somos usados e siamo usati para levar a reconciliação para aquelas pessoas. per portare la riconciliazione a quelle persone. Porque aquela situação que aconteceu ali com o Alex e aquela senhora, Perché tipo questa situazione che è successo con Alexi, con la ela signora, abriu uma porta ha aperto una porta de oportunidades di opportunità para aquela mulher per quella donna, ela ser alcançada pelo amor de Deus. perché lei possa essere raggiunta e presa dall'amore Porque di as Dio. nossas atitudes como embaixadores, Perché le nostre attitudini come ambasciatori, como representantes, aqueles que estão carregando uma bandeira, come rappresentanti, coloro che sono con la bandiera, elas têm importância e influência na vida das pessoas. hanno un'importanza e un'influenza nella vita delle persone. Existe um relacionamento dessas pessoas com Deus, C'è un rapporto suo di queste persone con Dio, que nós, de alguma forma, che noi di qualche forma, orientados pelo Espírito Santo, orientati dallo Spirito Santo, nós precisamos ajudar essas pessoas a descobrir noi dobbiamo aiutare queste persone a scoprire que existe um relacionamento delas com Deus disponível che c'è un rapporto disponibile a loro con Dio, e possível, è possibile, isso o tempo todo. e questo in tutti i momenti, tutto il tempo. Agora, por que nós estamos reunidos aqui neste lugar? E allora perché noi siamo qua questa sera radunati così? Por que nós conseguimos este lugar que é muito maior do que a gente hoje, né? Perché noi abbiamo cercato questo posto che è molto più grande del numero di persone che abbiamo qua. Converge no mesmo ponto. E questo è allo stesso punto. É uma bandeira que o Senhor tem nos dado nas nossas mãos. Lo stesso punto della bandiera, perché Lui ci sta dando una bandiera nelle nostre mani. Porque ao mesmo tempo que nós estamos neste lugar para cultuar o Senhor, isso é a coisa mais importante, Perché allo stesso tempo che noi siamo qua per adorare il nome del Signore, questo è il più importante, mas nós estamos também neste lugar investindo o nosso tempo, ma noi siamo qua anche investendo il nostro tempo, as nossas finanças, le nostre finanze, a nossa la energia, nostra forza, além de para cultuar ao Senhor, al di là del fatto di adorare a Dio, mas também para nós ajudarmos as pessoas a ter um encontro com Jesus. ma per poter aiutare le persone ad avere un incontro con Gesù. Todo este lugar, Tutto questo posto, tudo que nós estamos fazendo, tutto quello che stiamo facendo é para promover a reconciliação è per poter portare la riconciliazione da cidade de Bérgamo, della città di Bergamo, dos moradores da Itália, degli abitanti de dell'Italia todas as pessoas que nós pudermos alcançar. e di tutte le persone che noi potremmo raggiungere. Todo esse esforço E tutto questo sforzo é em nome dessa bandeira, è in nome di questa bandiera, a bandeira da reconciliação que o Senhor trouxe para nós. la bandiera della riconciliazione che il Signore ci ha dato. Então, o meu empenho é para isso. E quindi il mio impegno è per questo. Então, por isso que é importante a gente enxergar essa bandeira sempre no nosso meio. Per questo che è importante sempre vedere questa É a bandiera. nossa maior bandeira, a bandeira da reconciliação. E questa è la nostra più grande bandiera. Porque a della gente vai riconciliazione. entender quando existir um empenho sobremaneira nosso. Perché capiremo quando ci sarà un nostro impegno così intenso. Antes de nós começarmos a reunião, a gente estava aqui, a maioria de nós, nesse salão bem fresquinho, né? Tipo, prima di iniziare qua questa riunione eravamo qua in questa sala così fresca, tutto. E cada um estava correndo com as suas coisas. Ognuno stava facendo qualcosa. Um arrumando a sala para as Uno crianças, che stava sistemando la stanza per i bambini. outro arrumando a parte técnica, enfim. Gli altri con l'audio, le parti tecniche. Tinha um casal lá fora no sol torrando. Tutto questo. Porque existe uma razão Perché c'è una ragione maior do que nós che è più grande di noi, que envolve esse lugar e essa obra. che coinvolge questo luogo e quest'opera. Por que que tem pessoas que não estão aqui agora ouvindo a palavra? Perché ci sono persone che adesso qua non stiano sentendo la parola, Estão lá ministrando e cuidando das che crianças. stanno lì ministrando e prendendosi cura dei bambini. Porque antes de nós começarmos, a gente tentou deixar esse lugar mais agradável, olhando até os banheiros, enfim. Perché prima di iniziare abbiamo guardato tutto e abbiamo cercato di lasciare questo posto il più piacevole possibile. Por que que nós estamos testando o ambiente, os equipamentos, o som, o vídeo? Por que tudo isso? Perché noi stiamo facendo tutto questo, il video, il suono, l'audio, l'ambiente, stiamo preparando tutto. Perché?
Porque nós queremos ser usados para levar a reconciliação de Deus para todas as pessoas. Perché noi vogliamo essere usati per portare la E de alguma riconciliazione di forma, Dio elas a precisam tutte le persone. chegar neste lugar e se sentirem bem aqui. E di qualche forma le persone che arriveranno devono sentirsi bene qua. Então nós estamos aqui para cultuar ao Senhor. Quindi siamo qua per adorare a Dio, Mas a bandeira da reconciliação sempre estará nas nossas mãos. ma la bandiera della riconciliazione sarà sempre nelle nostre mani. Esse vai ser o maior ministério das nossas vidas. Questo sarà il più grande ministero delle nostre Essa vite. bandeira nunca será retirada das tuas mãos. Questa bandiera non sarà mai tolta dalle tue mani. A bandeira da La reconciliação. bandiera della riconciliazione. Agora, para a gente realmente fazer com que esse ministério ele se desenvolva nas nossas vidas, Ma perché possiamo far sì con che questo ministero si sviluppi nelle nostre vite? a gente precisa de uma condição, Abbiamo bisogno di una condizione. que a gente precisa buscar cada vez mais. Noi dobbiamo cercare ogni volta di più. E essa condição é nós termos misericórdia. E questa condizione è avere misericordia. Mateus capítulo 5, versículo 7, Matteo capitolo 5 versetto 7 diz o seguinte: Bem-aventurados dice: beato os misericordiosos, beati i misericordiosi, porque eles também alcançarão a misericórdia. perché anche loro avranno misericordia. Agora, o que é a misericórdia? Ma allora che cosa è la misericordia? Alguém sabe explicar o que é essa tal de misericórdia? Qualcuno mi saprebbe spiegare che cos'è questa misericordia? A gente, quando tem um auditório muito grande, a gente não ouve as pessoas, È un né? problema difficile. É. Noi quando abbiamo una sala così grande è difficile sentire le persone. A misericórdia, ela é um sentimento de compaixão. Quindi la misericordia è un sentimento di compassione. A misericórdia, ela é despertada através de quando a gente entende que alguém está em dificuldade. La misericordia si svela in noi quando noi capiamo che c'è qualcuno in difficoltà. A palavra misericórdia vem de despertado pela miséria alheia. Quindi la misericordia viene dalla parola svegliato dalla miseria di un altro. A miséria no sentido de falta. La miseria nel senso di mancanza. Quando você sabe, pela tua experiência de vida, Quando tu sai per la tua esperienza di vita que existe algo bom e necessário que falta para alguém, che c'è qualcosa di buono e necessario che manca a qualcuno que você descobriu, e tu hai scoperto que aquilo te preencheu, che quello ti ha riempito, que aquilo te trouxe razão, che quello ti ha dato ragione. e, por exemplo, você enxerga que alguém não tem isso, E tipo tu vedi che c'è qualcuno che non ha questa cosa. por não conhecer ou desprezar, Per non conoscerlo o disprezzare questa cosa. Deus ele traz para você misericórdia por essas vidas. Dio ti dà misericordia per queste persone. É você ter certeza que falta algo para alguém. È quando tu hai certezza che manca qualcosa a qualcuno E daí você passa a sentir a falta que aquela pessoa tem, e quindi tu inizi a sentire questa mancanza che la persona ha, a ponto de constranger você, al punto di costringerti, a ponto de aproximar os teus sentimentos com os sentimentos daquela pessoa. al punto di avvicinare i tuoi sentimenti con i sentimenti di quella persona. Então, quando você encontra alguém, Quindi quando tu incontri qualcuno, ou quando você já conhece alguém, quando tu trovi qualcuno o già conosci qualcuno e você descobre que existe falta de algo na vida daquela pessoa, e tu scopri che c'è una mancanza di qualcosa in quella persona, você se compadece dela. tu hai misericordia e compassione di questa persona. Atos capítulo 9, anota mais esse texto. Quindi Atti capitolo 9, ti voglio invitare a scrivere anche questo testo. Eu não vou ele porque ele é extenso, a partir do versículo 1, Non lo leggerò perché è un po' lungo, dal versetto 1, mas aqui fala de uma história incrível que a maioria de nós já conhece, que é a conversão do apóstolo Paulo. qua parla di una storia molto incredibile che forse la maggior parte di noi conosce, che è la storia della conversione dell'Apostolo Paolo. E você descobre na história de conversão de Paulo E tu scopri in questa storia di Paolo que ele era um homem totalmente sem misericórdia. che lui era un uomo totalmente senza misericordia. Mas quando ele tem um encontro com o Senhor, Ma quando lui ha un incontro con il Signore, os olhos dele são abertos i suoi occhi sono aperti para a misericórdia. per la misericordia. Aquele que era sem misericórdia passa a ser um dos que mais teve misericórdia na sua vida. Quello che era senza misericordia si diventa uno di quelli che ha misericordia
più di tutti gli altri. O sem misericórdia passa a viver sob o efeito da misericórdia. Chi senza misericordia inizia a vivere sotto l'effetto della misericordia. Na primeira experiência de Paulo com Jesus, ele tem então os seus olhos abertos. Nella prima esperienza di Paolo con Gesù, lui ha i suoi occhi aperti. E nessa hora, incrivelmente, Paulo tira os olhos dele de si mesmo. E in questo momento, di forma incredibile, Paolo toglie i suoi occhi da se stesso. Então a misericórdia, quando a gente passa a receber ela nas nossas vidas, Quindi quando noi iniziamo a ricevere la misericordia nelle nostre vite, a gente passa a se preocupar um pouco mais com as pessoas iniziamo a preoccuparci un po' di più con le persone e um pouco menos com a gente. e un po' di meno con noi stessi. É claro, tendo a ver tudo isso com uma missão que Deus nos traz. Ovviamente tutto questo c'entra con la missione che Dio ci ha dato. A gente vai tirando os nossos olhos de nós mesmos. Togliamo i nostri occhi da noi stessi. E quando a gente enxerga, então, Paulo falando isso para a igreja de Corinto, E quindi quando noi vediamo Paolo dicendo questo alla chiesa di Corinto, é isso que ele está revelando para eles, porque ele já tinha descoberto. è questo che lui sta insegnando perché lui aveva già scoperto. De agora em diante, a ninguém mais nós podemos considerar do ponto de vista humano. Da adesso in poi non possiamo considerare nessuna persona dal punto di vista umano. Nós precisamos enxergar todas as pessoas que nós nos encontramos, Noi dobbiamo vedere ogni persona che troviamo, que estão próximos a che nós, sono vicine a noi, com estes olhos espirituais. con occhi spirituali. Então, esses ensinos profundos que Paulo traz aqui para a igreja, Quindi questi insegnamenti profondi che Paolo ha portato alla Chiesa é algo que foi verdade na vida dele. è qualcosa che è stato vero per lui prima. Paulo, a gente descobre, lendo a história dele, Noi scopriamo leggendo la storia di Paolo que ele não era movido pelos seus sentimentos. che lui non era mosso dai suoi sentimenti, Ele era movido pela misericórdia de Deus. lui era mosso dalla misericordia di Dio. E por isso ele foi usado tremendamente pelo Senhor. E per questo lui è stato usato di forma tremenda da Dio. E por isso ele marcou o seu tempo, a sua geração. Per questo lui ha segnato il suo tempo, la sua Por generazione. isso ele tem o nome dele marcado na história da igreja. Per questo lui ha il suo nome segnato nella storia della Chiesa. Porque de uma forma muito rápida isso aconteceu com ele. Perché di una forma così veloce questo è successo con lui. Ele apagou os seus olhos naturais que envolvia a sua própria vida Lui ha chiuso i suoi occhi naturali che c'entravano con la sua propria e vita teve seus olhos espirituais abertos. e ha avuto i suoi occhi spirituali aperti. E ele passava a enxergar cada pessoa que ele encontrava de uma maneira muito importante. E ha iniziato a guardare ogni persona che trovava di una forma molto importante. Existia uma porta que Deus abria em cada encontro dele com uma pessoa diferente. E c'era una porta che Dio apriva in ogni momento, in ogni volta che lui trovava una persona. E ele conseguia até mesmo sentir a dor daquelas pessoas que ele enxergava. E lui riusciva anche a sentire i dolori che quelle persone provavano. Agora, será que isso é algo muito distante de nós hoje? Ma questo sarà qualcosa così lontano da noi oggi? Será que hoje você consegue se colocar nesse lugar que Paulo está ensinando à igreja? Tu oggi riesci a metterti in questo posto E que, che Paolo sta insegnando e alla que Chiesa? nós entendemos que o Espírito Santo tem nos ensinado também E che capiamo che lo Spirito Santo sta insegnando anche a noi. e tem nos despertado para sermos nessa terra Che lui ci sta svegliando a essere in questa terra. pessoas que de verdade olham cada vez menos para si mesmo Persone che veramente guardano ogni volta di meno a se stesse. e olham cada vez mais para as pessoas que vai encontrando durante o dia. E guardano ogni volta di più alle persone che trovano durante la giornata. E de alguma forma, E di qualche forma. buscando incessantemente a direção e a sabedoria de Deus, Cercando incessantemente la direzione e la saggezza da Dio. procura reconciliar essas pessoas com Ele, com o Pai. Cerchiamo di riconciliare queste persone con Dio. A segunda parte desse texto La seconda parte di questo testo diz o seguinte: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas elas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. dice così la seconda parte del testo. Fammi prendere qua. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Então, aqui é revelado, junto com essa bandeira, com essa razão, é revelada a missão e é entregue essa bandeira. Quindi insieme a questa bandiera è rivelata qua una missione. Existe uma história que está em Marcos capítulo 5, C'è una storia in Marco capitolo 5, que você também anota aí para você ler depois, ti invito a segnare questo, a scrivere.
Essa história conta a história de um homem que experimentou a misericórdia de Deus na sua vida. Questa storia parla di un uomo che ha sperimentato la misericordia di Dio nella sua vita. A gente viu o primeiro exemplo de Paulo Noi vediamo il primo esempio di Paolo e agora um homem comum. e adesso una persona comune vedremo. Esse texto, ele fala que essa pessoa, ela vivia uma vida atormentada. Questo testo dice che questa persona viveva una vita addormentata. Não conta muitos detalhes da vida desse homem, Non dice tanti dettagli su quest'uomo. diz apenas que ele era um homem irado, Dice che era appena un uomo preso dall'ira. falava que ninguém conseguia conter aquele homem, Diceva che nessuno riusciva a farlo trattenersi. e ele era tão intenso com as suas próprias emoções e sentimentos, E quest'uomo era così intenso con le sue emozioni, i suoi sentimenti, que o texto aqui de Marcos 5 diz que ele se machucava. che il testo di Marco 5 dice che lui faceva male a se stesso. Agora a história maravilhosa é que ele também se encontra com Jesus. La storia meravigliosa è che anche lui si trova con Gesù. E é claro, ele é restaurado. Ha un incontro con Gesù e è ristorato. E quando ele tem a sua vida restaurada, ele faz um pedido para Jesus. E quando lui ha la sua vita ristorata, lui fa una richiesta a Gesù. Ele fala que ele deixaria todas as suas coisas para seguir Jesus. Lui dice che lascerebbe ogni cosa che aveva per seguire Gesù. E Jesus revela algo para ele bastante importante. E Gesù rivela qualcosa molto importante a lui. E ele diz que uma forma daquele homem segui-lo Gesù risponde dicendo che una forma che lui può seguirlo seria ele voltar para sua própria casa, sarebbe invece tornare alla sua terra daquela misericórdia que ele entendeu e que ele recebeu de Jesus, e potere di quella misericordia che lui aveva capito e ricevuto da Gesù, que ele passasse a ser um canal daquela misericórdia para os seus. che lui poteva essere un canale di questa misericordia agli altri. É o versículo 19, Jesus diz assim para ele: Il versetto 19, Gesù dice così a lui: volta para sua casa torna alla tua casa e anuncia-lhes o quanto o Senhor fez por você e annuncia tutto quello che il Signore ha fatto per te e como ele teve misericórdia de você. e come lui ha avuto misericordia di te. Por que eu trouxe esse texto para nós também? Perché ho portato questo testo per noi? Porque de todo o meu coração, Perché di tutto il mio cuore, de todo o entendimento que Deus tem trazido para nós que viemos para este lugar, con tutta la comprensione che Dio ci sta dando a noi che stiamo arrivando qua, essas serão as experiências que mais acontecerão no nosso meio. queste saranno le esperienze che più succederanno in mezzo a noi. Pessoas que terão um encontro verdadeiro com Jesus. Persone che avranno un incontro vero con Gesù. E essas pessoas serão convidadas por Ele, E queste persone saranno invitate per Lui, da Lui, assim como Ele fez conosco. come Lui ha fatto con noi. Para essas pessoas serem esses agentes também de reconciliação. Perché anche queste persone possono essere agenti di riconciliazione. Porque a misericórdia que a gente recebe de Deus, Perché la misericordia che noi riceviamo da que a Dio, gente entende que Ele teve pelas nossas vidas, che noi capiamo che Lui ha avuto di noi, essa misericórdia é o combustível dessa energia para nós carregarmos a bandeira da reconciliação. questa misericordia che Lui ha avuto per noi è il combustibile per portare questa bandiera che Lui ci ha dato. Isso vai acontecer a todo momento das nossas reuniões. E questo succederà ad ogni momento nelle nostre riunioni. Pessoas que Deus tem trazido para essa terra, Persone che Dio sta portando in questa terra. pessoas que já nasceram nessa terra, Persone che sono magari nate in questa terra. que terão suas vidas transformadas por Jesus E che avranno le sue vite trasformate da Gesù. e receberão nesse lugar E riceveranno in questo luogo uma bandeira também anche loro una bandiera. e carregarão junto conosco E la porteranno insieme a noi. a bandeira da reconciliação do Evangelho. La bandiera della riconciliazione dell'Evangelo. E eu encerro agora com a terceira parte desse texto, E io voglio chiudere quindi con la terza parte di questo testo. que talvez é a parte mais conhecida, né? Magari sia la parte più conosciuta. Diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, Dice dunque siamo ambasciatori di Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. come se Dio esortasse per mezzo nostro. Por amor a Cristo, nós lhe suplicamos. Vi supplichiamo nel nome di Cristo. Reconciliem-se com Deus. Siate riconciliati con Dio. Esse é o plano do Senhor para as nossas vidas. Questo è il piano del Signore per le nostre vite. Foi para isso que o Senhor nos trouxe para esse lugar. È per questo che Lui ci ha portato in questo luogo.
Foi por isso que nós somos alcançados pela sua misericórdia. È per questo che siamo stati raggiunti dalla sua misericordia. Essa é a extensão daquilo que Deus fez nas nossas vidas. Questa è l'estensione di quello che Dio ha fatto nelle nostre vite. E essa é a extensão que o Senhor fará com todos aqueles que receberem da parte dele o amor nesse lugar. Questa è l'estensione che Dio farà a tutti coloro che riceveranno in questo luogo il suo amore. Essa é a nossa bandeira, amém? Questa è la nostra bandiera, amen. Esse é o nosso chamado como embaixadores nessa terra. Questa è la nostra chiamata come ambasciatori in questa terra. Deus está fazendo um apelo a Bérgamo. Dio sta esortando la città di Bergamo. Reconciliem-se comigo. Riconciliati con me. E nós temos o privilégio de carregarmos essa bandeira. E noi abbiamo il privilegio di portare questa A bandiera. força não é nossa, La forza non è o nostra. poder não é nosso, La potenza non è a nostra. persuasão não será nossa. Il potere di convincere non sarà nostro. Nós só carregaremos essa mensagem Noi porteremo questo messaggio para todos os lugares que nós formos. a tutti i posti da dove andremo. De manhã, de tarde, de noite, Alla mattina, pomeriggio, alla sera. num dia feriado ou festivo, In un giorno feriale o festivo. em todos os lugares e em todos os momentos. In tutti i posti, in tutti i momenti. Existe uma bandeira do Senhor Jesus nas tuas mãos, C'è una bandiera del Signore Gesù nelle tue mani, que nós vamos carregar com o nosso amor, com o nosso empenho, toda a nossa força. che noi porteremo con tutto il nostro amore, il nostro impegno, la nostra forza. Amém? Amen. Eu creio que essa noite Io credo che in questa sera é uma noite de decisão para todos nós como igreja. è una sera di decisione per tutti noi qua come Chiesa. Porque eu não tenho dúvida nenhuma que Deus vai fazer algo grande neste lugar. Perché io non ho nessun dubbio che Dio farà qualcosa di grande in questo luogo. Eu também não tenho dúvida nenhuma que isso não depende de nós. E anche non ho nessun dubbio del fatto di che questo non dipende da noi, Isso foi determinado pelo Senhor. perché è già stato determinato dal Signore. Eu até essa semana eu ouvi um testemunho Anche questa settimana ho sentito una testimonianza. e essa pessoa ela contava um pouco de algo que ela perdeu na vida dela. Questa persona raccontava un po' di qualcosa che ha perso nella sua vita. Ela era um ministro de adoração, de louvor, La persona era qualcuno, un ministro di adorazione. e ela tinha acho que gravado um CD e feito um álbum, e isso não tinha dado muito certo. Sembra che aveva registrato qualche CD, qualche album. Mas, Não é sucesso. mas ele disse nesse testemunho que aquilo era algo muito dele. E lui ha detto in questa testimonianza che quello era qualcosa molto suo. Mas naquele momento onde as coisas não estavam dando certo, Deus falou com ele algo. Ma nel momento quando le cose non andavano così bene, Dio gli ha detto qualcosa. E Deus deu um projeto para ele. E Dio gli ha dato un progetto. Deus deu as músicas para ele. Dio ha dato le canzoni a lui. E Deus deu até o título daquele álbum, daquelas músicas, daquele CD. E anche, Dio ha dato anche il titolo delle canzoni di quell'album. E o nome daquele CD, de toda aquela obra, se chamava Trazendo a Arca. E il nome di tutta quell'opera, di quel CD, si chiamava Portando l'Arca. Mas como ele tinha tido uma experiência muito ruim, Ma come lui aveva avuto un'esperienza così negativa, ele lembra que ele orou para Deus. lui dice che ha pregato a Dio E mais ou menos ele disse assim: Deus, vou deixar passar essa ideia. e ha detto più o meno così: Dio, io lascerò andare quest'idea, Porque eu não estou num momento muito bom. perché non sono in un momento così Eu buono. acabei de passar por uma frustração. Ho appena passato una frustrazione E ele fez essa oração. e quindi lui ha fatto questa preghiera. Mais ou menos uns 6 meses depois, ele conta Più o meno 6 mesi dopo lui racconta. que ele vai numa loja Lui va ad un negozio e ele encontra um CD. e lui incontra un CD. E esse CD era um ministério trazendo a arca. Questo CD era il ministero, Portando l'Arca. E ele disse que ele foi atrás daquilo. E ho detto che è andato quindi a vedere che cos'era. E ele descobriu que mais ou menos, menos de um mês, 15 dias depois que ele falou não para o Senhor, E lui ha scoperto che più o meno 15 giorni o un mese dopo che lui aveva detto no al Signore, Deus trouxe aquele projeto para uma outra pessoa em outro ministério, Dio ha dato quel progetto ad un'altra persona, un altro ministero, que disse sim ao Senhor che ha detto sì al e Signore pôde ser muito usado por ele. e ha potuto essere molto usato da lui. Uma boa parte de vocês foi ministrado pelas músicas ali do Trazendo a Arca. E io credo che anche una grande parte di voi è stata già ministrata dalle canzoni di questo ministero. Mas e nós? Ma
e noi. Porque Deus tem nos trazido e nos dado um projeto. Perché Dio ci sta dando anche a noi un progetto. Deus tem nos mostrado algo assim dele para essa terra que Ele está nos oportunizando para nós vivermos. Dio ci sta facendo vedere qualcosa suo per questa terra, un progetto suo. Mas isso vai acontecer com a gente ou não? E questo succederà con noi o senza di noi. Porque não tem a ver com a gente, Perché non dipende da noi, tem a ver com Ele, dipende da Lui, com a hora dele para essa terra. del momento suo per questa Com a terra. oração que tem subido ao trono de Deus sobre essa cidade, sobre esse povo. La preghiera che sta salendo da questo popolo al trono di Dio. E nós podemos deixar passar E noi possiamo lasciare passare das nossas vidas, delle nostre vite, sermos muito usados por Deus, del fatto di essere tanto usati da Dio fazemos diferença na vida das e pessoas, fare una differenza nella vita delle ou persone. simplesmente a gente pode deixar passar. Possiamo farlo o possiamo semplicemente lasciare passare. Mas eu creio que o desejo de Deus é que todos nós possamos pegar isso que Deus tem colocado como um ministério dele para as nossas vidas. Io credo che il desiderio di Dio è che ognuno di noi possa prendere questo ministero che Lui ci sta dando E sermos ousados e essere coraggiosi para nós cumprirmos tudo aquilo que Ele tem nos mostrado. per poter adempiere tutto quello che Lui ci sta facendo vedere. Mas tudo começa com um sim, amém? Ma tutto inizia con un sì, amen? Tudo que o apóstolo Paulo fez começou com um sim. Tutto quello che l'Apostolo Paolo ha fatto è iniziato con un sì. Começou com ele ouvindo a voz de Deus. Ha iniziato con lui sentendo la voce di E ele Dio, querendo conhecer um pouco mais, ou querendo conhecer ao Senhor. volendo conoscere un po' di più o conoscere il Signore. E naquele momento que ele abriu o coração dele para conhecer a Deus, In quel momento quando lui ha aperto il suo cuore per conoscere a Dio, uma missão gigantesca foi entregue para ele. una missione pazzesca è stata data a lui, Que ele não tinha noção que estava à disposição para ele viver. che lui non aveva idea di quello che era alla sua disposizione, Mas ele disse sim. ma lui ha detto sì.